E o Flamengo acaba de anunciar a contratação de Danilo, jogador que estava na Juventus, agora é o novo reforço do Flamengo para a temporada de 2025. O jogador assina contrato de 2 temporadas com o Flamengo até o final de 2026 e chega para reforçar o sistema defensivo do rubro-negro. O Flamengo derrotou as concorrências de Napoli e Santos, que também estavam interessados na contratação do jogador. A negociação entre Flamengo e Danilo foi uma negociação franca. A primeiro momento, o Danilo tinha uma certa resistência de voltar ao Brasil, até porque estava há muito tempo na Europa. Desde que saiu do Santos, ele chegou a jogar pelo Porto, pelo Real Madrid, Manchester City e agora estava na Juventus. Então, no início da negociação, no primeiro momento que o Flamengo demonstrou interesse no jogador, o próprio Danilo tinha alguma incerteza, de voltar ao Brasil, inclusive por questões familiares também, Viver na Europa é bem diferente de viver no Brasil. Desde o primeiro momento, a negociação ela já partiu de um ponto de franqueza bem interessante. E, inclusive, o Flamengo também deixou claro para o Danilo o seguinte: olha só, para a gente poder fechar a sua contratação, você precisa estar ao nosso dispor, precisa estar no plantel já nessa primeira temporada. Na primeira vez que o Flamengo falou com o Danilo demonstrando interesse real em contar com o jogador já em 2025, o próprio jogador tinha deixado claro para o Flamengo que não tinha, a princípio, planos de voltar ao futebol brasileiro. Porém, depois do Flamengo ser eficiente no processo de convencimento, o Danilo refez alguns planejamentos, refez algumas rotas, até que aceitou a proposta do Flamengo e agora retorna ao futebol brasileiro. O Danilo, que começou no América Mineiro, depois foi jogar no Santos, a partir do Santos fez carreira na Europa, atuou pelo Porto, pelo Real Madrid, pelo Manchester City e estava na Juventus há 5 anos e meio. Inclusive deixou o clube de Turim sendo o capitão da equipe, um dos capitães da equipe. Detalhe que, quando o Danilo embarcou na Itália, vindo para o Brasil, ainda na manhã de terça-feira, o Danilo deixou claro que a decisão da não renovação de contrato entre Danilo e Juventus foi uma decisão que partiu do clube italiano e também do treinador Thiago Motta. Poi le scelte che fa la società e l'allenatore, poi queste cose non posso incidere e non è stata una scelta mia. Lembrando que o Danilo tinha contrato com a Juventus até junho de 2025, porém o Flamengo, o jogador conseguiu rescindir de forma antecipada e também de forma amigável para poder ficar livre no mercado e assinar com o Flamengo. Dessa forma, o Flamengo não tem custos de transferência entre clubes com essa contratação de Danilo, até porque o Flamengo contrata um jogador livre no mercado. Porém, é claro, o Flamengo vai fazer o pagamento ali é a chamada luva, pagamento à parte para o staff do jogador, para o jogador, demonstrando aí um valor simbólico pela transação. O Flamengo bateu as concorrências principais de Napoli e também do Santos, 2 clubes aí que estavam interessados na contratação de Danilo, jogador de 33 anos. Depois de rescindir contrato com a Juventus na segunda-feira, Danilo embarcou para o Rio de Janeiro na manhã de terça-feira e chegou ao Rio de Janeiro no período da noite, por volta das 7 horas, 8 horas da noite, no Aeroporto Internacional do Galeão. O jogador saiu por uma saída restrita ao acesso do público e também da imprensa, foi uma saída tímida, uma saída até porque o Danilo não tinha assinado contrato com o Flamengo. O Danilo ele assinou o contrato com o Flamengo na quarta-feira, pela manhã. Logo após chegar ao Ninho do Urubu, passar pelos exames médicos, aí de fato, pronto para assinar, o jogador oficializou o vínculo com o rubro-negro. Como eu falei, vínculo de 2 temporadas. E por que o Flamengo foi buscar a contratação do Danilo? Vou dizer para você 3 pontos aqui nesse vídeo. Primeiro, a experiência que o jogador tem no futebol europeu. Danilo tem 33 anos, é capitão da seleção brasileira, também já foi capitão da Juventus, tem uma experiência enorme no futebol do velho continente, jogou no Porto, no Real Madrid, no Manchester City, na Juventus. Então essa experiência, essa grande experiência que o Danilo tem na Europa fez com que o Flamengo olhasse para o jogador com um olho diferente, olhasse para o jogador de uma certa forma mais especial. Até porque, além de toda essa experiência no futebol europeu, o Danilo também tem longa carreira na seleção brasileira, tem Copa do Mundo, disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira, então esse nível de competitividade sempre elevado foi o que cativou, no primeiro momento, o Flamengo a buscar a contratação do Danilo. O segundo ponto é justamente a oportunidade de mercado. O Flamengo viu um jogador com uma experiência sensacional, uma experiência elevadíssima, ficar livre no mercado. Um jogador que já estava em reta final de contrato, já estava
no último semestre de contrato com a Juventus e na troca de gestão do Flamengo, na saída do Landim, com a chegada do BAP, com o José Bodo sendo diretor técnico de futebol, o Flamengo entendeu que seria uma boa opção a contratação do Danilo. Não à toa, o Flamengo chegou ao staff do jogador e até insistiu para que o Danilo conseguisse rescindir contrato com a Juventus de forma antecipada, já nessa janela de transferências, essa primeira do ano, que fecha no dia 28 de fevereiro. O terceiro ponto que fez o Flamengo buscar a contratação do Danilo é uma certa reformulação no sistema defensivo, porque o Flamengo não renovou o contrato do Danilo, vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro por 7 milhões de euros e também não pretende seguir com o Pablo no elenco, Pablo que estava emprestado para o Botafogo na temporada passada. Então, com essa reformulação no sistema defensivo, o Flamengo entende que a contratação do Danilo chega para não só compor o elenco, mas também para disputar posição com Léo Pereira e Léo Ortiz. Também a gente vale até acrescentar um quarto ponto, que é a versatilidade do Danilo. Danilo ele fez a carreira como lateral direito, mas ele chega ao Flamengo para ser reforço na zaga. É uma contratação que o Flamengo entende que vai reforçar a zaga e não a lateral direita. Porém, mesmo assim, o Danilo pode quebrar o galho ali em jogo ou outro, quebrar o galho na lateral direita. Até porque o Flamengo tem aí o Wesley, que está na mira do futebol europeu e a qualquer momento o Flamengo pode vender o garoto. Então, dessa forma, o Danilo apareceria ali como uma opção na lateral direita. Já devidamente apresentado, já conheceu os novos companheiros, já conheceu também a estrutura do Flamengo no Ninho do Urubu, mas afinal, será que o Danilo pode jogar a Supercopa do Brasil? O Flamengo e Botafogo valendo o primeiro título do ano? Pode sim, galera. O jogo é no domingo, dia 2 de fevereiro, o jogo lá em Belém do Pará, no Mangueirão. E vale lembrar que a CBF libera os jogadores de estarem regularizados até sexta-feira. Ou seja, para o Danilo estar à disposição de Filipe Luís no jogo contra o Botafogo no Pará, pela Supercopa do Brasil, o Flamengo precisa regularizar o atleta até sexta-feira, o que deve acontecer. Porém, aqui a gente vale lembrar da questão física do Danilo. O Danilo não entra em campo desde o dia 14 de dezembro, quando ele atuou pela Juventus no campeonato italiano contra o Venezia. A partir de então, o jogador não entrou mais em campo, teve um problema físico e estava fora da Juventus para a sequência da competição. Inclusive, o Danilo ainda não jogou em 2025, tá? Então, além dessa questão burocrática de estar presente no bid da CBF até sexta-feira, o Danilo também precisa apresentar uma boa condição física de jogo. Aí o Flamengo vai decidir se leva o Danilo para o Pará ou não, porque o Flamengo vai treinar no sábado, lá na capital paraense, antes do jogo de domingo contra o Botafogo. Dito tudo isso, o Danilo chega ao Flamengo também para disputar posição de titular. Até porque o Flamengo hoje joga com uma dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. O único jogador que ameaçava essa dupla de zaga na titularidade era o Fabrício Bruno, mas o Flamengo vendeu para o Cruzeiro. Então agora o Danilo é a sombra, pelo menos nesse início de 2025, vai ser a sombra de Léo Ortiz e Léo Pereira. A não ser que o Felipe já chegue colocando o Danilo de titular. Vale lembrar que na negociação entre Flamengo e Danilo, o Filipe Luís chegou a fazer uma ligação para o jogador de 33 anos, que estava na Juventus até então, dizendo que o esquema defensivo dele, o estilo de jogo do Filipe Luís, precisava de uma peça como o Danilo. Então, vale a gente ficar de olho, porque não duvido nada do Filipe Luís já chegar colocando o Danilo no time principal, já no time titular. Até porque o Filipe Luís fez isso no ano passado. Quando ele assumiu o Flamengo, ele já chegou tirando o Fabrício Bruno e botando o Léo Ortiz de titular. Então vale a gente ficar de olho nesses próximos capítulos. Será que o Danilo vai ser titular ou reserva no Flamengo? Então esses foram todos os detalhes da chegada de Danilo, novo reforço do Flamengo, segunda contratação do Flamengo para 2025, a primeira foi o atacante Juninho, e agora vale a gente viver essa expectativa de como o Danilo vai performar com a camisa do Flamengo. Uma baita contratação, aqui vou deixar minha opinião de leve, tá? Uma baita contratação. Ótima contratação essa do Danilo no Flamengo, até porque é um jogador experiente, um jogador com rodagem, um jogador que entende o estilo de jogo, entende a organização tática que o Filipe Luís pretende colocar no Flamengo, pretende aprimorar no Flamengo para 2025. Então acredito que vai ser um casamento bacana entre Danilo e Flamengo. Valeu, galera! Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso vídeo. Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, o Coluna do Fla buscando bater a meta de 1 milhão de inscritos nessa temporada. E outro detalhe, deixa seu comentário aqui. O Danilo vai ser titular ou reserva no Flamengo?